Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como utilizar o sistema Memo em uma empresa de prestação de serviço, um prestador de serviços. Vamos entrar na página sistemamemo.com, a gente vai entrar nessa página aqui, e aqui a gente vai informar o usuário e a senha. Se não tem ainda, pode clicar no link aqui, criar, para criar um usuário, e entrar no sistema. Entrando no sistema, a gente sempre vem direto aqui no menu de vendas, que fica nesse menu aqui do operativo, onde a gente tem vendas, compras, finanças, fabricação e serviços. A gente vai entrar aqui na parte dos serviços. Aqui a gente tem um listado de todos os serviços em cores diferentes. Verdinho é o que está pago, está concluído, já foi cobrado. Amarelo está concluído já o serviço, porém ainda falta cobrar, e aqui mostra o valor que falta cobrar. Em azul, que é rascunho, que seriam os orçamentos. Vermelhinho, que está iniciado. Então, a gente vai vir nesse aqui, que é um orçamento. Vamos entrar dentro desse orçamento. Então, o cliente vem até nós e solicita um serviço, um orçamento de um serviço. Aqui tem um campo para a gente colocar a solicitação do cliente. Nesse caso, foi restaurar para-choque dianteiro, chapear e pintar frente completa de uma Hilux cinza, placa número tal. Aqui eu informo quem é o cliente, a data do orçamento, a condição de pagamento. E aqui eu vou descrever no serviço, na parte de serviço, qual é o serviço para estimar um valor para esse cliente. Aqui eu coloquei em horas e tem um preço por hora, mas pode ser diferente. Aqui eu posso colocar, só voltando aqui, seria 1.600. Se eu não quero controlar por hora e quero controlar por unidade de serviço, eu posso entrar novamente dentro aqui. Eu deixo aqui a quantidade e eu modifico o preço para 1.600. Aí eu não controlo por hora, eu controlo por serviço direto, um único serviço, que eu não sei exato quantas horas vai demorar. E aqui eu tenho as peças informadas. Uma vez que eu tenho o orçamento pronto, eu posso enviar esse orçamento para o meu cliente. Vindo aqui nos 3 pontinhos, eu tenho a opção compartilhar. Como eu estou no computador agora, não vai demonstrar aqui baixando, mas do celular ele baixa um arquivo. Se tiver no Android, ele já abre para compartilhar direto por WhatsApp. Fica dessa forma aqui o orçamento. É o mesmo modelinho que pode ser impresso também em impressoras, por exemplo, impressora Bluetooth. Então ele vai com toda a informação, qual que é o nome da empresa, o telefone, ordem de serviço, aí o número, a data, o cliente. Aqui os serviços prestados, a descrição que foi colocada e os itens que foram consumidos. Então, a gente está aqui no serviço, a gente volta aqui, a gente segue com ele aqui como rascunho, mandamos para o cliente concordou com o valor, quer fazer o serviço, então a gente pode agendar com esse cliente. Por exemplo, estamos na data de hoje, a gente pode começar amanhã o serviço. Eu posso mudar a data do serviço aqui e eu agendo esse serviço. Então, ele passa para o estado agendado. Se a gente volta aqui, a gente vê que ele mudou de cor, ficou com um azul parecido com um roxinho aqui, em agendado. Então, chegou o cliente, trouxe o carro para fazer o serviço. Eu venho aqui agora e tenho o botão iniciar. Eu vou iniciar o serviço para mim saber quais serviços estão iniciados, que eu posso ter serviços, vários serviços iniciados de forma paralela. Então, uma vez que eu iniciei o serviço, eu vou começar a fazer o trabalho proposto. Chegou na hora de fazer, por exemplo, a pintura do carro aqui. Eu me dei conta que eu não tenho essa tinta em estoque. Então, a gente vai voltar aqui, vamos deixar o serviço como iniciado. Vamos ir aqui para as compras e vamos comprar a tinta que a gente precisa. Então, eu vou entrar aqui, vou adicionar um item, vou buscar. Se já tem cadastrado o produto, posso utilizar aqui qual que é a tinta. Se quiser controlar o estoque, vou informar a quantidade que eu vou comprar, vou confirmar. Ele vai solicitar quem é o fornecedor, vou colocar qual é a condição de pagamento. Então, ficou aqui a compra em amarelinho confirmado, igual lá no serviço. Voltamos para o serviço, agora a gente já tem o nosso estoque, já fizemos a pintura do carro e já concluímos o serviço. Porém, a gente utilizou, além do que a gente tinha previsto aqui de tinta em massa, a gente acabou utilizando as lixas para polir o carro também. Então, eu posso adicionar ainda mais itens até concluir, né, do meu serviço. Isso altera o preço aqui. Se eu não quiser daí que altere o preço, eu posso reduzir o valor aqui da minha mão de obra, de repente, para deixar só clicar em cima e alterar. No caso, eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou concluir esse serviço. Concluir o serviço, ele pede se eu tenho certeza. Confirmo. Então, agora passou para o estado confirmado. Só falta fazer a cobrança.
Então, eu aviso o cliente lá que está pronto o carro dele, ele pode passar a retirar, está aqui em amarelinho confirmado. O cliente veio para fazer o pagamento, retirar o carro. A gente vai vir aqui, então, em cobrar e a gente vai informar o valor que o cliente está pagando e a gente confirma. Então, agora passou para o estado cobrado, a gente concluiu totalmente esse serviço. E agora a gente vai lá para a nossa compra, porque a gente já recebeu, então agora a gente vai pagar o nosso fornecedor. Voltamos para as compras. Aqui nas compras eu posso ver que eu tenho mais de uma compra aqui pendente de pagamento. Então, eu quero ver tudo que eu tenho para pagar. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, tem contas a pagar. Aqui me agrupa por fornecedor, se tiver mais fornecedor, fica um abaixo do outro. Entrando dentro aqui, ele me mostra todas as compras que tem, o valor que eu tenho para pagar. Então, eu posso selecionar o valor que eu quero fazer de pagamento. Se eu quiser pagar mais, posso pagar também. E venho aqui no botãozinho de criar o recibo. Informo aqui o valor que eu estou pagando. Pode ser um valor parcial também. E confirmo. Confirmado, se a gente volta aqui. Agora a compra está em pagar. E agora a gente vai lá para as finanças para ver o que aconteceu aqui. Aqui a gente vai ter os nossos bancos e caixas que a gente vai controlar. Entrando dentro do caixa aqui eu tenho então a cobrança da venda, do serviço no caso, serviço de número 5 do Jorge, o valor total que a gente cobrou e o pagamento do fornecedor aqui que a gente fez da mercadoria que a gente pagou. Então, aqui fica dentro do caixa, aqui fica os fechamentos do caixa, que foi feito um fechamento anterior. E aqui a gente tem o histórico do que aconteceu no caixa anterior, com a informação do saldo do início do dia, a variação que teve, o total recebido, o total entregue e aqui em cima o valor total do caixa. Então, sempre fica dessa forma. E agora a gente vai para os relatórios. Aqui nos relatórios, a gente tem primeiramente o fluxo de caixa. Ele sempre traz a data do dia aqui em cima, isso pode ser ampliado, as datas. Então, no dia, ele traz aqui o total que foi recebido e o total que foi gasto. E qual foi o resultado? Entrando dentro desse fluxo de caixa, ele traz agrupado por conta, então, o total que a gente cobrou de vendas ao contado, que seria venda à vista, e compras que a gente pagou. Aqui, se eu aumentar a minha data, ele vai me trazer mais informações. Então, aqui, com mais gastos pessoais, água, luz e telefone que foi pago, tem salários que foi gasto. Então, todos os gastos que a gente vai registrando lá no caixa, ele vai trazendo para cá e dessa forma a gente sabe tudo que entrou e saiu do caixa de acordo com o período selecionado aqui em cima. Voltando aqui, a gente tem o relatório de serviços. Então, ele traz o total de serviços que foi concluído, não os que estão em orçamento ou outro estado, tem que estar concluído ou concluído e cobrado. O total de serviços, se foi feito à vista, se foi feito a crédito e qual que foi o ganho já descontando o custo desse serviço. Então, entrando dentro aqui do serviço, ele traz agrupado por serviços e as peças, o que foi gasto. Então, aqui de serviços foi feito 1.600 e mais 127,50 de peça. E aqui tem a margem que foi ganho, né? É definido dentro do produto mão de obra ou de cada uma das peças o custo e o preço de venda. De acordo com isso, ele coloca a margem aqui. E eu posso ver isso aqui agrupado também por produto. Daí eu vejo item a item o que foi. Então, mão de obra 1.600, massa foi 60, tinta foi 60. E eu posso ainda agrupar isso por categoria de produto. Então, eu vejo entre serviços, massa, tinta, material, o que foi usado. Posso ver isso aqui agrupado também por contato, né? Se tiver mais clientes para ver qual que é o melhor cliente. Deixa eu colocar aqui uma data maior. Aí a gente consegue ver outros clientes, né? Para saber qual que é o meu melhor cliente. O cliente que mais fez serviço no mês foi o Jorge, representando 48% do valor total do faturamento. Então, dessa forma eu consigo ir analisando. Mais para baixo aqui a gente tem o relatório de compras, também sempre de acordo com a data. Deixa eu pegar uma data maiorzinha aqui. O total que a gente comprou, quanto que foi à vista, quanto que foi a crédito, e aqui dentro ele me mostra, então, por produto, o que foi comprado em quantidade, com o preço médio, qual que foi o total de cada um dos itens. Também posso ver isso agrupado por categoria de produto, então, entre tintas, massa e material, o que eu comprei. E eu sei que a maior parte dos produtos que eu comprei foi tinta, representando quase 60%. Depois a gente tem aqui embaixo o estoque, que é o que a gente tem de fato no nosso estoque. Então, ele me traz a valoração, que seria o custo multiplicado pelos itens.
a quantidade de itens e um potencial de valor se é que tenho preços de vendas diferentes que custo. E aqui dentro a gente vê item a item, então, quanto que a gente tem no estoque, qual que é o custo do item e qual que é o valor que a gente tem no estoque desse item. A gente consegue ver também, então, o que eu mais tenho é lixa e eu posso agrupar por categoria. Dessa forma eu vejo por categorias o que eu mais tenho em valor e depois a gente tem aqui as contas a cobrar e contas a pagar também, que são relatórios que mostram. Então, contas a cobrar, aqui ele traz com data de vencimento, eu vou ampliar aqui porque o vencimento é maior do que a data de hoje. E vou agrupar aqui por contato. Então, eu tenho da Maria para cobrar 447. A mesma coisa para o relatório de contas a pagar. E a gente tem aqui o relatório de resultados, que é o total de ingressos e de gastos que a gente teve, sempre considerando as datas lá em cima. Então, entrando aqui dentro, a gente tem o total de ingressos por venda. Serve vendas de mercadorias quanto de serviços que foram prestados. Então, o total de ingressos aqui, quanto que foi, qual que foi o custo dessas vendas, né? Custo dos serviços. Aqui embaixo, outros gastos, gastos administrativos, quanto que a gente teve. Então, dessa forma, a gente sabe o resultado total. Ele mostra aqui também total de ingresso, total de despesa, qual que foi o resultado líquido e qual que foi a margem de lucro total que a gente teve. Então, isso aqui é um pouco do relatório, do sistema Memo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar e a gente vai estar fazendo novos vídeos respondendo. É isso aí, até mais e muito obrigada!